Boa noite. Boa noite. Legal, um prazer recebê-los. Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse programa. Deixa eu me apresentar primeiro, nem todos me conhecem. Meu nome é Wilson Gonzaga, eu sou médico, psiquiatra e sou de São Paulo, e era de São Paulo. Hoje sou amazonense, e com algum conforto e orgulho de dizer isso. Foi um lugar que eu escolhi para viver. E em 5 anos que eu estou aqui. E trabalho pelo interior, trabalho aqui também como psiquiatra. E nós temos um trabalho de comunicação, na rádio, que chama-se Papo Cabeça com o Dr. Wilson Gonzaga. E levar assuntos que, numa linguagem de rádio, são pílulas, chamado na área de comunicação, pílulas. Assim, no máximo 3 minutos, em que a gente dá mensagens do dia a dia, do cotidiano. E aí surgiu a ideia, nossa empresa, eu digo que estou falando da gente, nós, inclui a minha companheira e eu, nós temos um lado social, assim, bem forte. Fazemos trabalho com o povo ribeirinho. E eu já entendi que o meu crescimento é promover o crescimento dos outros também. Então, o Papo Cabeça dá um resultado bem legal, assim, um retorno, de movimentar as pessoas na cidade. Então, a gente pensou, segundo evento, de todo mês trazer um assunto de saúde mental e partilhar com as pessoas e discutir um pouco, falar. Nosso primeiro encontro foi sobre depressão, e esse daqui estamos falando sobre essa questão das drogas e adolescência. Eu gostaria que tivesse mais adolescente que nem você aqui. Mas a gente, porque é uma idade muito especial. Agora, se alguém veio para cá com a ideia de que eu fosse aqui passar slides e dizer tipos de drogas, sinais de uma detecção, como detectar um filho drogado, olhos vermelhos, nariz escorrendo, mudança de comportamento, qualquer adolescente resfriado tem tudo isso, né? Então, isso aí tem em qualquer lugar, é isso. Eu quero mais fazer uma reflexão sobre a questão das drogas e do mundo, principalmente, que nós estamos vivendo, e reservar um tempo também para colocar um zoom nessa questão da adolescência, que é uma idade bem especial. Bem especial. Bom, falando então, começando a falar mais diretamente das drogas, o primeiro mito, aliás, isso é uma coisa importante. Quando a gente vai lidar com um assunto tão delicado, a primeira coisa que a gente tem que se desvestir são dos preconceitos. Dos preconceitos, das velhas ideias e assim. Porque quando a gente pensa em droga, a gente pensa nas drogas ilícitas, na marginalidade, na criminalidade, e não é bem assim. Quem aqui gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando? Só você. O povo mentiroso. E na igreja, depois da missa. Quem fuma tabaco, bebe bebida alcoólica, assim, também está usando droga. Tem uma droga das que eu acho uma das mais perigosas que existe, e que duvido aqui quem não tem um traficante dessa droga em casa. É a Plim Plim televisão. Plim Plim não tem nada a ver, nenhuma perseguição com a Globo, né? Nada a ver. Eu aqui trabalho para ela. Mas a televisão, que fica levando essa ideia de consumo, de consumo, de consumo. Isso é a principal atitude aditiva, de adição, de vício. É uma coisa muito interessante, assim, a minha formação como psicoterapeuta começou como psicanalista. A minha primeira formação na área foi em psicanálise.
depois da medicina e tudo, né? Depois da residência de psiquiatria, como psicoterapeuta. A psicanálise tem um modelo muito inteligente, no meu ponto de vista. A prática dela, eu não consigo lidar com a prática da psicanálise assim, o negócio do divã, categória, senta lá, fala-me sobre sua mãe, não gosto muito. Mas a teoria é muito interessante. A teoria da psicanálise, assim, o resumo, ela fala de uma das primeiras fases do desenvolvimento psíquico, que é a oralidade. A criança, quando... Quem tem nenê aqui em casa? Alguém tem? Tem? Como é o seu nome? Andréia. Andréia, você tem o que em casa? Eu tenho 2 filhos, um de 12 e uma de 2. 2. Como é a menina de 2? Como chama? Luísa. Luíse. 2 anos já está velha, por exemplo. Aqui. Mas vamos lá. A mãe é um bebê. Mas assim, quando ela era bebê mesmo, Andréia, qual é a primeira coisa que ela fez quando nasceu? Chorou. É o momento que começa a vida, a hora que ela inspira o ar, é o momento em que acabou a vida dependente da mamãe, né? Cordão umbilical, já não alimenta mais, insuflou o pulmão, descolabou o pulmão e aí começa a vida. Sobre o aspecto espiritual, é o momento da encarnação. Até então ela ainda estava com a mãe. Tá, legal, isso mesmo. E a segunda coisa que ela fez? Tem uma coisa, não é o reflexo de Moro, você lembra só, como é que chama aquele reflexo que o pediatra põe o dedo? O reflexo de Moro é daqueles da mãozinha, né? Mas tem um reflexo, assim, que para um pediatra, um neonatologista, para saber se a criança nasceu mesmo a termo, neurologicamente. Na sucção, ela coloca o dedo na boca e vê se o neném vai chupar. Isso, às vezes coloca do lado. E a criança já... Aí, 15 minutos para desgrudar o neném. Opa, está pronta. Então, a criança já nasce aparelhada, um instinto de sobrevivência. Aliás, é interessante isso. Ela já nasce aparelhada para sobreviver. Ela já nasce com o instinto de alimentação e também com o da sexualidade. Olha que maluco isso. Impressionante isso. Agora, é interessante porque ela está ali. É lógico, é claro, o que é a sexualidade nos primeiros anos de vida não está na expressão genital, está na expressão oral. Ela sente prazer ali, e ali começa a sexualidade dela. Às vezes, bloqueios, problemas, quando acontece nessa fase do sugar, vão acabar mais tarde virando problemas sexuais, bloqueios sexuais. Isso é bem comum. Eu vou confiscar isso. Estou procurando o reflexo do recém-nascido para te falar. Essa liberdade da bronca é sempre porque é minha filha. E ela é uma recém-médica. Que não dorme com uma dúvida. Já está pesquisando ali como chama-se o reflexo. Legal, aí depois você diz pra gente. Só para complementar, você tocou no assunto em relação a... Eu sou também professor e ano passado eu me deparei assim, com uma coisa muito interessante que, por exemplo, trabalhei em escola militar. Aí lá o garoto, ele tinha, assim, ele era mal visto pelos colegas que ele ficava muito isolado. Aí, como o senhor tocou nessa parte aí da psicanálise, gosto de ler muito Freud. E Freud fala uma coisa interessante que... Deixa eu só pedir uma coisa para você, que eu tenho um tanto de coisa, depois a gente debate, porque senão nós vamos arborizar e eu tenho um tanto de informação para dar e depois debater. Pode ser? Pode ser, tudo bem. Tá, mas obrigado pela... Não, claro. Obrigado pela tua vontade de contribuir. Eu vou precisar dela daqui um pouquinho. Tá? Bem legal. Não, sem problemas. Então, assim, o que eu quero colocar é o seguinte. Assim, vou continuar ainda perguntando para a Andréia. Andréia, a Luíse, ela suga só quando está com fome? Não. Não. Quando mais ela suga? Quando está com... em qualquer situação, se ela tiver... Qualquer situação? Se ela tiver de desconforto, exatamente. Isso. Se ela tiver triste, com chateada, sono, fraldinha irritada, muito calor, ela suga. Olha que interessante. Até então, se estiver doente, qualquer desconforto, ela lança a mão da única maneira que ela conhece de obter prazer, que é... Então, o sentido da sexualidade e da alimentar, são dois instintos de sobrevivência, estão unidos logo no começo.
É claro que uma criança, quando está chupando uma chupeta, ela não está se masturbando. De alguma maneira está. Que a gente já fala no sentido pejorativo. De alguma maneira ela está se dando um alto prazer. As pessoas perceberam isso e descobriram o botão que desliga a criança. A chupeta. Ela está lá, aquele gostosinho. E acalma. E acalma. Por conta dela estar sentindo um prazer. Cara, nós repetimos isso. Na idade adulta, muitos, principalmente nessa sociedade de consumo, assim, nós repetimos esse comportamento. Quem, no momento de desprazer, de frustração, não adora vir para o shopping e fazer compras? Eu me lembro de uma época que eu tinha uma paciente que ela fingia que fazia terapia. E aí, um dia, ela chegou no consultório, cheia de sacolas, era uma advogada, assim, ela se sentou na poltrona, assim, jogou a sacola e falou, nossa, eu estou cansada, hoje eu andei pra caramba. Eu comprei 5 pares de sapato. 5 pares de sapato? Se fosse uma centopeia, dava para entender. Estava tocando a parte da frente, depois a parte de trás. Mas para um bípede, era exatamente uma coisa interessante. Eu tinha, uma sessão anterior, desmontado o mecanismo dela. Aquilo deu muita angústia dela. Assim. Eu puxei o tapete, ela ficou sem base. E aí eu fui buscar sapatos, que simbolicamente davam aquela base para ela, né? O contato que ela precisava. E muito comum isso. E aí é muito comum também as pessoas atacarem a geladeira nas frustrações. Comprarem coisas, é a mesma sugar. Você pode sugar através da droga, você pode sugar através da comida, você pode sugar através das compras, você pode sugar através do sexo, assim, o comportamento compulsivo, e que na verdade é a mesma coisa. Agora, dentro dessa sociedade, a coisa ficou muito complicada, porque nós valorizamos nessa sociedade o ter em detrimento do ser. As pessoas são valorizadas na sociedade por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas sentem. Qual é o critério que nós temos de uma pessoa bem-sucedida? É aquela que tem um carro bonito, tem um sobrenome, tem uma casa, tem um diploma, um monte de crachá pendurado e tal. E aí colocamos aquela pessoa como uma pessoa bem-sucedida. E, infelizmente, e nós não aprendemos a olhar para nós mesmos, a conhecer, a admitir os nossos pensamentos, a admitir as nossas sensações, os nossos desejos. Nós somos educados o tempo todo a olhar para fora, o tempo todo olhando para fora. E vão nos dizendo para a gente que nós somos felizes, seremos felizes se acumularmos coisas, se guardarmos coisas, se juntarmos coisas. Muito doido isso. Existe um pensador alemão, Schopenhauer, que ele coloca uma coisa que eu acho fantástica. Ele dizia que os homens modernos, assim, funcionam como os carroceiros do norte da Itália. No lombo do burro, pendura uma vara comprida e uma espiga de milho. E aí o burro vai atrás da espiga de milho, nunca alcança aquilo. E vai puxando a carroça, porque cada passo que ele dá, o seu objetivo dá um passo também. E ele nunca alcança aquilo. Interessante isso. Esse é o homem moderno. Então, o que ele faz, o homem moderno? Ele sai em busca, quando eu digo moderno, esse é um conceito já há muito tempo, é um conceito filosófico, histórico. O moderno não é dos últimos 10 anos, há muito tempo a humanidade tem esse comportamento de não aprender a enxergar a sua essência e de buscar a felicidade fora de uma norma, numa norma estabelecida. Aliás, a sociedade vive confundindo essas 3 palavras, né? Comum, normal e natural. Comum é o que a grande maioria faz. Normal é o que diz a norma vigente, que muda de país para país, de tempos em tempos, de instituição para instituição, e natural é o que diz a essência. Eu me esforço para não ser um homem comum. Não tenho nenhuma preocupação em ser normal, é só olhar para a minha cara, já dá para perceber do tipo. Mas
luto dia a dia para encontrar cada vez mais a minha essência e me tornar um homem natural. Um dos objetivos de eu estar vivendo na floresta, estou falando de Manaus, dos lugares onde eu ando, é exatamente para recuperar o diapasão da floresta, recuperar a minha essência, o meu natural. Então, essa sociedade deixou de ser natural para ser comum e normal e criou uma série de regras. E essas regras, como não nos satisfazem, aguçam em nós, voltando lá onde eu comecei, esse reflexo oral do sugar, do consumo, do ter. Nós temos isso com comida, nós temos isso com afeto, a necessidade de nós sermos donos do outro nas nossas relações afetivas, de tudo, de delimitar o que é meu, o que não é meu, e sempre ir atrás do mais e esquecendo de que as coisas mais essenciais não custam nada. Elas não passam por esse crime. A própria felicidade. Se você for pegar os fatores que mais trazem felicidade, de uma maneira geral, de uma civilização como um todo, nenhum deles são, ou quase nenhum deles, a maioria deles, não são tangíveis, não são palpáveis, portanto não são compráveis, que é afeto, aceitação, sentimento de pertença, carinho, respeito, inclusão, que não são coisas tangíveis, concretas que se compram. É claro que eu não estou desprezando o conforto, uma pessoa sem emprego, por exemplo, dentro de uma sociedade como essa, dificilmente ela vai ficar feliz, ela não tem como se sustentar. Eu vivo andando com pessoas assim, bem humildes, não. Humildes a gente encontra em tudo quanto é lugar, em toda a classe social. Pobre, diferente de humilde. Aliás, assim, nós trabalhamos na rua durante um bom tempo, o que tinha de gente orgulhosa na rua, morador de rua, cheio de pompa, de orgulho, porque ele tinha lá um papelão mais grosso que o teu jornal, e se achava melhor do que o outro. Que isso é do ser humano, porque é criado na mesma sociedade. Então, eu percebo que nós vimos isso, que tinha gente bem feliz na rua, gente bem feliz no nosso beiradão, como a gente fala. Aqui, pessoas que vivem assim, na margem dos nossos rios, que é um lugar onde a gente trabalha também, e que são absolutamente felizes. Eram, agora com luz para todo e com televisão, começou a criar uma necessidade que eles não tinham. Aí não dá para condenar. Assim, dia desses eu tive uma experiência muito interessante aqui no shopping, aqui na Bemol. Sei lá o que eu comprei, que eu precisava esperar embalar lá, para levar. E eu fiquei na caixa do pacote lá um bom tempo esperando. A quantidade de pessoas assim, que você via pela aparência que ela estava comprando aquele smartphone com várias e várias prestações e precisava daquele smartphone. Está errado? Claro que não. Ué, se eu tenho um smartphone, por que a pessoa não pode ter também? Mas o que está errado é a necessidade que se criou, que agora eu só vou ser feliz se eu tiver um smartphone. É um problema isso daí. E foi criando uma artificialidade. Criando essa artificialidade, começou a vir então as soluções para isso. E a droga ocupou um espaço muito grande nessa desidentificação ou nessa perda desse contato com a nossa essência e essa vida materializada, do ter em detrimento do ser. Aguçou isso. Agora, é bem importante que se diga que esse comportamento aditivo, ele faz parte, esse comportamento do uso de droga, ele faz parte da nossa sociedade. E ele também tem uma parte que pode ser considerada natural. Maluco isso, né? Isso não acontece só com seres humanos, sabia? Os animais também têm animais que se chapam. Você já deve ter visto um filme que rodou muito tempo no YouTube, da amarula. Já viram isso? A amarula é uma árvore africana, é uma fruta africana, e que os elefantes vão lá, começam a dar porrada na árvore, caem as amarulas, eles não comem, eles deixam ela apodrecer, porque aí elas fermentam e ficam alcoólicas. Aí vão os elefantes, os macacos, comem a amarula podre, tem até um licor de amarula, né?
e ele come aquele alcoólico e ficam tudo chapado. É muito engraçado aquele vídeo dos macacos, tudo doidão. Ué, que onda social é essa? O que aconteceu aí que eles agora estão se drogando? Eu vou colocar um ponto de vista que eu sei que muita gente acha isso meio estranho, mas isso é verdade. É o seguinte, o estado alterado de consciência é esse aqui, ó, que nós estamos agora. Normalmente a pessoa fala, como assim? Não tomei nada, não fumei nada, eu estou com o estado alterado? Estou. Isso é um estado alterado. Onde nós acreditamos que a realidade é aquela montada através das 5 portas da percepção. Eu tenho que enxergar, eu tenho que ouvir, eu tenho que cheirar, eu tenho que degustar, eu tenho que tocar. Senão não existe. Cara, que bobeira, que loucura que é isso. Você acha que as coisas que não existem, que você não vê, não existem? Então, nós estamos no estado alterado, só percebemos aquilo que a tridimensionalidade percebe. E esquecemos de perceber o sutil. Eu não estou nem querendo falar da questão da espiritualidade, mas assim da questão vibratória, da física. Coisas que vibram, a gente acaba não percebendo e acha que não existem. Então, esse é o estado. O estado natural é um estado extraordinário. É um estado expandido da consciência. Que você já deve ter ouvido falar, e isso depois da moderna neurociência a gente já está desmontando. Antigamente a gente falava assim, a gente usa 10% da nossa capacidade mental, né? Imaginando que fosse como um iceberg, a gente só usava uma pontinha e todo o resto era inconsciente. Na verdade, nós estamos aprendendo agora com a neurociência as regiões que o cérebro funciona, e não pode falar mais em 10%, porque tem usos concomitantes, áreas, mas nós sabemos ainda muito pouco sobre o funcionamento do cérebro. Mas sabemos mais nos 5 anos do que nos últimos 5.000 anos. Então, tudo que nós sabemos sobre o funcionamento do cérebro hoje, daqui a alguns anos nós vamos falar coisas diferentes. Então, temos 2 médicos aqui de 2 gerações, minha filha e eu. Eu aprendi, por exemplo, que nós tínhamos com uma quantidade de neurônios e eles não se multiplicavam, se a gente matasse aqueles neurônios ia morrendo. Hoje nós sabemos da neuroplasticidade, ela já aprendeu uma outra coisa. Nós achávamos que a hipófise era só uma coisa glandular, ou só elétrica, sabemos que ela é glandular, ela é elétrica. Muita coisa mudou pela tecnologia. O cérebro hoje tem, nós podemos, antigamente para conhecer o cérebro, a gente tinha que arrancar a cabeça do cara. Você tem licença que eu vou estudar o teu cérebro, desparafusar, ia para o laboratório, cortava dia. Hoje a gente pode, na Holanda, tem uns caras que estudam sexualidade, o casal entra dentro de aquele aparelho de tomografia especial e começa a transar. E os cientistas estão vendo que o cérebro, os caras são meio fetichistas, são e olhando e assistindo aquilo tudo, como é que o cérebro está funcionando. Então nós avançamos muito com o conhecimento do cérebro. Então, isso deixou o homem um pouco percebendo que tem um grande área do nosso cérebro que nós precisamos desenvolver. Mas só que é o seguinte, ele é o hardware. O hardware, essa é a grande discussão. A mente é fruto do cérebro ou não? A consciência, ela é fruto do cérebro ou ela é um processo separado? Hoje nós começamos a estudar isso. Existem as experiências de quase morte, que pessoas que saem do próprio corpo e começam a perceber ainda que o homem é muito mais do que um aglomerado de células. Eu estudei, tive um professor muito legal que ele dizia que o ser humano é um aglomerado de células. Admitir que o ser humano é um aglomerado de células seria tão inteligente quanto admitir que um livro poderia ser escrito com a explosão de uma gráfica. Os tipos caem e criando um poema. Não é possível isso. Tem que ter uma essência. Mas o homem se perdeu dessa essência. E aí é como se ele se divorciasse de si mesmo. E começou a ter um comportamento infeliz. E buscando novamente esse retorno para isso. Então, a droga, ela veio na história como uma tentativa de retornar ao mundo essencial. Esse foi o primeiro uso da droga, não foi por embriaguez. Foi na expectativa de encontrar-se com o sagrado. Olha que interessante isso. Depois, antropologicamente, começou a embriaguez
para lazer, para buscar o prazer, ou para fugir do desprazer. E depois começou a se tornar-se uma substância que passou a adoecer. Porque eu não estou dizendo, quando eu disse quem aqui usava droga e todos nós usamos, eu não estava aqui condenando o uso. Eu estou aqui para falar do abuso. Porque, de uma maneira ou de outra, nós vamos usar uma droga na sociedade. Ou algo que nos estimule, ou algo que nos acalme, ou algo que altere a nossa consciência, para aliviar uma dor, ou para acumular, ou para escapar de uma dor, ou para trazer o prazer. Então é muito antigo. Temos que desmistificar isso. Outra coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar é a questão do papel do traficante, da droga. A droga é uma coisa que está lá fora. Normalmente, se existe uma porta aberta para a droga, é exatamente a porta do armarinho do banheiro, onde a criança começa a ver os seus pais usando uma solução externa para todas as suas dores, para uma dor de cabeça, para uma dor de estômago, para acordar, para dormir, para todos os problemas tem um remedinho externo. E a criança vê aquilo e aprende aquilo. Uma cena comum, quem não tem essa cena em casa? Um pai assistindo um jogo no domingo, um campeonato brasileiro, tomando uma cervejinha, fumando seu cigarro. Hoje cada vez menos, né? Cigarro está fora de moda, pouca gente ainda fuma. E aí a criança vem, está vendo aquela atitude do pai, tomando a cerveja, fumando um cigarro, vai lá, pega no cinzeiro o cigarro, vai fumar. Que isso? Isso não é coisa para criança. Isso não é coisa para criança. Aí ele vai pegar a cerveja. Isso não é coisa para criança, eu não te falei? Mas ele está vendo o pai fazer isso. Aí no momento que ele vai passar pela adolescência, que eu quero falar ainda, o que acontece? Ele termina as referências de criança, está pegando as referências de adulto, ele vai buscar aquilo que ele viu que adulto faz. Então quem iniciou o filho na droga foram os pais. Através do excesso de comprimidos, através das drogas lícitas, o tabaco, o álcool. Então, eu não estou condenando, eu estou querendo só tirar o véu da hipocrisia, porque nós temos um comportamento drogadicto, a nossa sociedade é assim. Ela é essa. E a adolescência? A adolescência é exatamente um momento crítico, onde esses valores que foram plantados na infância vão agora servir para montar a idade adulta no meio de uma puta confusão que é a adolescência. Fisiológica, social e psicológica. Uma confusão fisiológica. Faz parte. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que nunca ninguém tivesse visto uma onça na vida. E nunca ninguém tivesse visto um gato. E eu colocasse um gato maduro e um filhote de onça. Com certeza, depois de um tempo de observação, todos diriam assim: aquele grandão é um filhote e aquele pequenininho é um animal maduro. Mesmo sem saber, eram dois tipos de gatos, felinos, né? O gato e a onça, dois tipos de felinos. Mas a gente ia perceber, porque a criança tem um movimento, tem uma curiosidade, uma maneira que faz parte do universo da criança, mesmo nos animais. E o adulto já tem um jeito mais sóbrio, especialmente o gato, desconfiado, assim, com aquele ar snob de Deus egípcio que ele acha que ele é. Nada a ver. Adulto, experimentado, já tomou umas butinadas, já sabe o que pode e o que não pode fazer. E a oncinha, pelo contrário, experimentando, vai, morde um pé de um, de outro. Estou lembrando agora do Totti, o cachorrinho que está lá em casa. Né? Esse é um comportamento de criança. Morde, fuça, não tem medo de perigo, não sabe bem o que é não e tal. Filhotes. Ele tem um conjunto de regras. O adulto tem um conjunto de regras. E é importante que nós tenhamos conjunto de regras para que a gente possa se balizar. Quando nós perdemos o conjunto de regras, nós perdemos a referência. Quando nós perdemos a referência, nós psicotizamos. Cara, vamos imaginar o seguinte. Eu pego aqui uma varinha de condão e plim na cabeça da Flávia, e de repente, de uma hora para outra, a Flávia vai aparecer
no mercado de peixes em Pequim. Ué, o que aconteceu? Com certeza desenvolveria um transtorno psíquico em muito bom tempo. As referências foram mudadas muito rapidamente. Quando se muda as referências, nós ficamos sem base. Existe um diagnóstico, uma coisa que eu já tive alguns, dois casos. Um outro eu fiquei sabendo, mas eu não atendi. Que é uma psicose que dá em estrangeiros. Porque o cara perde a referência. Eu já tive a oportunidade de estudar fora, assim, dá para entender como é que o cara pira. Tudo é diferente. Muda a cultura, o alimento, a temperatura, a língua, perde as referências. Eu uma vez recebi no meu consultório em São Paulo uma doutoranda da USP chinesa. E ela pirou e foi no meu consultório e encanava de falar chinês comigo. E assim, foi uma coisa séria. Chamar a família, pegava a referência para poder... E uma outra vez foi uma pessoa da Petrobras, um engenheiro que estava fazendo um trabalho fora e teve que voltar por conta desse mesmo diagnóstico, dessa mesma síndrome que costuma dar em pessoas que perdem a sua referência. É muito importante isso. Aqui, tem alguém que não é daqui, que é de fora? De onde que você é? Do Rio de Janeiro. Você? Então vocês trabalham juntas. Aí é meio que óbvio que chegassem aqui e sentassem juntos. Mas vamos imaginar que nós estivéssemos numa festa aqui e tal, todo mundo daqui do Amazonas, e aí de repente eu pego e digo assim: ah, eu sou da Bahia. Ah, mas não tinha dúvida que a baiana ia vir conversar comigo. Claro, é a referência. Nós nos estabilizamos com semelhantes. Buscamos isso. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque a adolescência é exatamente que esse universo da criança começa a perder o sentido. Não tem mais valor. Mas ainda não foi adaptado o universo do adulto. Então, o que acontece? Eu estou saindo de um status de ser, com um conjunto de regras, sentimentos, e estou indo para um outro. Imagina alguém que vive numa ilha, a infância, e tem que ir para o continente, a maturidade. Mas esse período, ele tem que fazer a nado, esse trajeto. Esse trajeto é a adolescência, onde ele está deixando um conjunto de referências e indo para outro. Então, uma das coisas que acontece, e é saudável que aconteça, mãe, é o adolescente se tornar rebelde. É importante que isso aconteça. Porque ele está negando, entre aspas, o conjunto de referência que foi lhe imposto para descobrir um novo. Aliás, do adolescente, quando é muito bonzinho, pode dar um adulto louquinho depois. É bom que seja rebelde. Mas a rebeldia, ela pode ser perfeitamente saudável e encaminhada e produtiva. Ela é importante. Aliás, assim, a rebeldia a gente não devia perder nunca. Porque muito erro, quando a gente se conforma com as coisas, é sinal que já pode parar. Já está pronto. E se está pronto, já está pronto, está acabado. Se está acabado, pode enterrar. Então nós somos constantemente em evoluções. Esses são ciclos. Assim, existe uma teoria do qual eu penduro um tanto de saberes nessa teoria, que é a teoria dos setênios. De 7 em 7 anos nós temos uma espécie de adolescência. Mas temos duas grandes adolescências, que é aquela que a gente conhece mesmo, e já na entrada da terceira idade, que é um outro tipo de adolescência, que é chamado daquela idade do lobo. E o cara pira, às vezes, assim. Outro dia eu vi uma que eu achei ótima, chama Idade do Lobo, porque ele desmonta tudo, vende o carrão dele, compra uma moto, se separa da mulher, ele quer sair com as mocinhas. Por isso que chama Idade do Lobo. Ele passa o dia inteiro correndo atrás da Chapeuzinho Vermelho, à noite ele vai ter que comer a vovozinha mesmo. Mas é uma crise de identidade também. Se a pessoa não estiver estruturada e saudável, assim, ela dá uma pirada, porque está entrando numa segunda adolescência. É um outro tipo. O adolescente ainda, ele tem uma grande tempestade fisiológica, agora falando do corpo mesmo, que é uma mudança hormonal, uma mudança de corpo.
existe aquela época que a gente chama de estirão. O que é o estirão? Aquele crescimento absurdo, que a criança cresce centímetros por semana, né? E que, por isso que o adolescente é muito desastrado, bate nas coisas, ele está aprendendo a lidar com aquela nova embalagem dele ainda. E por mais interessante que seja o corpo, os seios, é muito estranho tudo aquilo. Tudo é muito estranho. Então, ele troca o corpo. Ele troca de função social. A nossa sociedade é cruel com os adolescentes. Hoje, já de uns anos para cá, já há mais atenção. Nós temos o que a ebiatria, quer dizer, uma especialidade médica só para adolescentes, que já não é mais pediatria. Tem mercados preparados para atingir os adolescentes. Hoje os adolescentes são vistos com mais atenção, mas tudo por conta do consumo. Tudo por conta do consumo. Mas, assim, até então, o adolescente não tinha espaço na sociedade, porque ele não é mais criança, mas também não é adulto. E os pais adoram fazer uma confusão. Quando ele quer ser adulto, colocam nele o selo de criança. E quando eles são criança, vão dizer, você já é adulto. Não, uma coisa típica, assim, uma criança, um adolescente que quer pegar o carro do pai para dar um rolê e tal. E aí, né? Empresta aí o carro aí, que eu quero sair com uma amiga e tal. Que isso, moleque? Você está com a fralda suja de merda ainda, já quer pegar o carro? É isso. Mas de manhã, o quarto estava tudo bagunçado, a mãe chega e fala, tu já é homem, cara, tem barba na cara, está na hora de deixar de ser criança. Quer dizer, é uma coisa que acontece, porque é uma confusão de papéis. Os pais estão errados? Claro que não. Mas é um momento que nós vamos escolher a profissão, normalmente é na adolescência. A gente não sabe o que é, e tem que definir o que vai ser pro resto da vida. É uma coisa cruel, isso daí. Então, existe uma pressão sexual, da sexualidade, então, porque, é claro, no desenvolvimento sexual, assim, tem as suas escolhas, mas a definição do papel sexual, ela acaba acontecendo realmente na adolescência, ainda. E nós temos uma pressão muito grande em cima. Os meninos têm que jogar bola, lutar karatê. As meninas têm que dançar balé e coisas de menino, brincar de boneca. Separando as coisas, porque essas coisas não são separadas. Depois é que vai separar. E é um momento de estresse. É um momento de estresse. A separação, a individualização, a definição sexual que se faz na adolescência. Então, esse estresse, assim, está diretamente ligado à identidade. Então, o que eu sou? E aí vem o risco das tribos. Quando eu apresento uma tribo, para quem não tem identidade, eu quero me identificar com uma dessas tribos. E é muito comum na nossa sociedade a droga servir como passe para essas tribos. Tinha uma época, eu vivi nessa época, estou com 60 anos, que a gente ia fazer uma festinha, que tinha, a nossa droga na época era Cuba Libre, e aí vamos convidar todo mundo, não convida o Betinho, porque o Betinho é maconheiro. Era o maior preconceito. Hoje é o contrário, a festa dos adolescentes lá, não convido o Betinho, porque o Betinho é careta, só ele é careta. Porque é uma coisa da nossa sociedade. Eu me lembro uma vez, eu não lembro se a Sofia lembra disso, eu falei para ela, minha filha, eu quero saber da primeira vez que você transar e do primeiro baseado que você vai fumar. Quero saber. Porque vai. É triste dizer isso. Vai. Na nossa época era Cuba Libre. Então agora o adolescente vai experimentar. E não é diferente. Nós temos que estar preparados, exatamente, porque a Cuba Libre poderia transformar aquele adolescente num alcoólatra. Ela não era menos perigosa. Vai acontecer isso. Agora, é importante, então, saber disso e lidar isso sem as máscaras, sem o ranço do pecado, do não vai acontecer, e entender que isso faz parte dessa sociedade. Como, então, que eu vou livrar um adolescente dos perigos da droga numa sociedade? Aí é que está a questão, é a formação, é a confiança, é a autoestima e o companheirismo, estar junto. Eu já vi verdadeiras atrocidades acontecendo,
verdadeiras atrocidades acontecendo na família quando os pais descobriam uma baganinha, um pedaço de maconha numa caixa de fósforo no bolso do filho. Já vi pais colocarem o filho para fora de casa por conta disso. E aí, se tinha alguma possibilidade de descambar, obrigado, descambou, levou o filho para fora, em vez de acolher, em vez de compreender, em vez de entender aquele uso, como é que é aquele uso, se é um uso, se é um abuso, se é uma dependência. E entender que dentro de uma sociedade hipócrita como a nossa, a droga está em tudo quanto é lugar. E não é só a química, o comportamento. Quer ver uma outra droga que quase todo mundo é viciado nela? Querer agradar sempre os outros. Igualzinho uma droga. Você agrada os outros, ou papai, ou mamãe, ou seja quem for, aí vem o aplauso. Ah, que gostoso. É o prazer da droga. Daqui a pouco você quer mais. E vai se viciando nisso, e deixando de ser feliz, e fazendo o que os outros acham que você deve fazer, para agradar, para agradar. Daqui a pouco a Lohane dá uma cutucada na mãe e faz assim para a mãe. A mãe está arrependida de ter assim, mas isso não tem a ver só com o filho, tem a ver com todos, essa coisa de querer agradar sempre. Querer atender a expectativa dos outros. Isso é uma droga. Isso é uma droga. O tempo todo, o tempo todo. Então, é bem importante que, se nós quisermos adolescentes saudáveis, nós temos que pensar primeiro em crianças saudáveis. Primeiro aí, começa aí. Começa aí. Nessa minha vida profissional, com essa questão das drogas, eu fui durante um bom tempo chamado para ajudar a fazer treinamento de prevenção. Fiz parte de organismos que trabalhavam com prevenção do uso de drogas. E uma das perguntas que faziam assim: que hora que nós devemos começar a trabalhar com a prevenção da questão das drogas? No momento que a gente nasce. E tem coisas que não funcionam. Aliás, nesse terreno das drogas, nós colecionamos um monte de fracassos. Fracassos em como tratar. Os tratamentos não são eficientes, os tratamentos oficiais são bem pouco eficientes no desrespeito à cura da drogadição. Falhamos enquanto tratadores. Falhamos na educação para prevenir. Todas as campanhas de prevenção funcionaram muito pouco e a droga continua crescendo e cada vez mais. Falhamos no quesito em reinserção social. Reinserir uma pessoa na sociedade de novo. Falhamos na repressão. Então falhamos na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária, na questão da droga. É uma questão que nós precisamos de uma nova política, um novo olhar para resolver essa questão. E precisamos ter novas discussões sobre essa questão da droga, sem caretice, e ver como é que é a solução. A solução que eu proponho, que não é sobre a solução, um caminho que eu proponho, não solução, é exatamente essa questão de trazer de volta as crianças, os adolescentes e os adultos para uma vida essencial. Uma vida essencial não é exatamente viver com o mínimo necessário, com o essencial. É uma vida que diz respeito à essência. Você quer uma sociedade que se drogue pouco? Pouco, porque ainda eu acho muito difícil uma sociedade que não se droga. É uma sociedade espiritualizada. A sociedade espiritualizada, entenda, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade. Uma sociedade espiritualizada é uma sociedade mais essencial. Ela cuida mais dos valores essenciais. E se ela cuida mais dos valores essenciais, ela cultua mais a vida. Nós falamos um tanto no encontro sobre depressão, sobre a cultura da morte e a cultura da vida. Então, a espiritualidade, ela planta ou ela traz para fora a cultura essencial, a cultura do que é bom,
nós temos dentro de nós uma réplica da República. O que é a réplica da República? Nós temos dentro de nós, inscrito no nosso DNA, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Uma sociedade espiritualizada, ela planta essa ideia de nós assumirmos os 3 poderes na autogestão. O poder legislativo, o que é? Eu, de dentro de mim, vou fazer as leis da minha vida. Quando eu começo a usar essa droga de querer agradar sempre, eu estou usando as suas regras, as suas leis. Eu nunca vou ser feliz. Quando eu crio as minhas próprias leis, aí fica mais fácil do poder executivo, que é quem vai executar essas leis que o meu poder legislativo criou, com mais eficiência. Ah, mas peraí. Aí você vai dizer assim, não, mas a minha lei é o seguinte, primeiro eu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem chegou primeiro pega a parte do leão. O mundo é dos espertos, o mundo é dos ricos. Danou, agora é minha vez. Então essa é a minha lei, então eu vou viver conforme a minha lei. Legal, joia, tá bom. Até aí tudo bem. Mas você passou essa lei pelo teu judiciário? Não. O judiciário, ele é o juiz que nós temos dentro de nós. Ninguém precisa de regras para viver corretamente. Basta consultar o gabarito interno e esse poder judiciário. Se eu estou fazendo eu criei uma lei, e essa lei é boa para mim, mas ela prejudica os outros, não passa no meu judiciário. Mas quem usa os 3 poderes? Ainda. Só os anarquistas. Só os anarquistas. Anarquia ainda que tardia. Mas já choca, é outra confusão. A gente confunde anarquia com anomia, falta de valor, quebra-quebra, vamos tudo, não vale mais nada. Não, isso não é anarquia, isso é anomia. A anarquia é a desnecessidade da lei externa, porque é o exercício da lei interna, porque eu tenho os 3 poderes funcionando muito bem dentro de mim. Isso é que é anarquia, ninguém precisa dizer o que eu tenho que fazer, porque eu faço o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, faço direito com amor e com alegria. E está ligado ao todo. Ao todo. Quer evitar que o seu filho use droga? Semeia a ideia da anarquia. Isto é, da responsabilidade, da consciência, de que nós temos 3 fases. A fase do dependente de droga, dependente de dinheiro, dependente de carinho, dependente de aprovação. Mas aí nós começamos a amadurecer e chegamos na fase da independência. Eu não preciso de mais nada, eu já estou independente financeiramente, eu estou independente afetivamente, então estou sossegado, não preciso de mais nada. Ainda não está bom. Nós precisamos da 3ª fase, da interdependência. Dependência, independência e interdependência. Para chegarmos à interdependência, nós temos que ter aguçado o poder judiciário. Se a lei só está me favorecendo, essa lei que eu inventei não está boa. Então o legislativo, o executivo não deve executar, e o legislativo deve rever esse código. Ela só está boa quando ela é boa para mim e boa para todos, porque nós somos ligados uns aos outros. Nós somos interdependentes. É o sentimento de alteridade. Há alguns anos eu falava isso. Quanto tempo? Quase 1 hora, 50 minutos. Tá, eu quero dar um tempo para a gente conversar um pouco também. Então, algum tempo atrás, eu falava nas minhas aulas sobre alteridade, as pessoas nem conheciam essa palavra. Várias pessoas ainda não conhecem. Mas não vai ter como, ela é como sustentabilidade. Hoje a gente não para de falar em sustentabilidade. Nós estamos chegando num tempo que nós vamos falar o tempo todo de alteridade. Alter, com L, alter, o outro. Um momento em que, para eu ser feliz, os outros têm que ser felizes também. Se nós colocarmos esses conceitos em nós, nos nossos filhos, uns nos outros, nós vamos empoderando uns aos outros e vamos precisando cada vez menos de drogas, sejam elas quais forem, químicas,
afetivas, televisivas, mentais, comportamentais, porque vamos nos tornando mais maduros. Nós temos a medicina que merecemos. Nossa Secretaria de Saúde deve deixar a Secretaria de Doença. A gente cuida da doença. A nossa política que nós merecemos. A economia que nós merecemos. Porque é impressionante. Ainda hoje, conversando com a Sofia, eu estava falando dessa questão do trânsito e do Facebook. Para mim, são duas coisas muito semelhantes. Que nós ficamos anônimos. Só que no carro, nós ficamos blindados. E aí nós colocamos aquilo que é de pior. Fecha, mal educado, e faz um monte de coisa que a gente condena nos outros. O Facebook é o contrário. A gente quer sair bem na foto. Escolhe a melhor foto, só posta a frase legal, coisa legal. Eu também faço isso. Eu não fico postando minha briga. Olha, pô, briguei com a minha mulher ontem, chamei ela, não sei o quê. Não falo essas coisas, só falo coisa legal. Não que a gente não faça, né? Quando a gente tem uns quebra-pau, mas eu não publico isso. Tem gente que publica. Para fazer bonito. Não, tem gente que fica feio para ficar bonito. Nesse mundo tem doido para tudo e ainda sobra um para tocar gaita. É impressionante. Mas é verdade. Então, quando nós começamos a viver uma vida mais essencial, problema teu. A Amazon Sat precisa sair às 20h30 e antes de fazer uma entrevista. Vocês que esperem aí, cara. Nós já estamos terminando. Eu tenho essa liberdade porque eu sou da Amazon Sat também, tenho um programa lá. Eles são meus colegas. Isso não é má educação. Então, quando nós começamos a semear dá tempo, legal, dá tempo. Começamos a semear a questão da espiritualidade, da consciência, as nossas necessidades vão diminuindo, nós vamos tendo esse comportamento de alteridade e vamos sendo cada vez mais felizes, mais prontos. Quando nós entendermos que somos um único ser, imagina assim, vamos pegar isso assim, a menor partícula que existe, já não é mais isso, a ciência já mudou isso daí, mas só para título de modelo, o átomo, né? O nome já diz, átomo, não divisível. Mas acelerador de partículas, a gente já sabe que isso não é verdade. Mas vamos pegar, um conjunto de átomos forma o quê? Uma molécula. Um conjunto de moléculas forma uma célula. Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema. Um conjunto de sistema forma um organismo. E acabou. Não, né? Um conjunto de organismos, uma família. Um conjunto de famílias, uma sociedade. Um conjunto de sociedades, um país. Um conjunto de países, um continente. Um conjunto de continente, o planeta Terra. Acabou. Não. Um conjunto de planetas, um sistema solar. Um conjunto de sistema solar, uma galáxia. Um conjunto de galáxias. Deus. O todo. Eu acho simpático chamar o todo como Deus. Do ponto de vista, tem outras maneiras de nomear. Deus. Olha que interessante isso. Se eu pegar, como é que é teu nome mesmo? Marcelo. Se eu pegar aqui no Marcelo, tirar uma célula dele, teoricamente, cada vez menos teoricamente, né? Eu vou no laboratório e construo um clone do Marcelo, igualzinho a esse. Não só fenotipicamente, com o Marcelo por fora, como o Marcelo por dentro. Por quê? Porque numa única célula do Marcelo, eu tinha todas as informações de quem é o Marcelo, através dos genes, através do cromossomo. Aliás, adoro essa palavra, cromossomos. É exatamente cromossomos. Está tudo ali. Está tudo ali. É tudo ali. E ali, quer dizer, numa única parte do Marcelo, eu tenho a informação do Marcelo como um todo. Olha, se nós somos uma célula do universo, temos todo o universo dentro de nós. E somos células de um mesmo grande corpo. No nosso caso, a humanidade, uma só, a humanidade. Quando nós entendermos isso mais do que teoricamente, nós vamos perceber que o sentimento de alteridade é extremamente necessário para que a gente sobreviva. Aí nós vamos respeitar o meio ambiente, aí nós vamos respeitar
o limite dos outros, aí nós vamos respeitar o nosso corpo e vamos entender que o verdadeiro templo é o nosso corpo. E vamos respeitar uns aos outros e vamos precisar cada vez menos de aditivos para minimizar as nossas dores e para buscar prazer. A vida será prazerosa e a consciência será normalmente expandida. Agora, é necessário que nós enfrentemos a nós mesmos. É muito fácil acusar a favela, de onde vem a droga, o traficante, e não percebermos que nós construímos uma sociedade aditiva através do meu comportamento, cada um do seu comportamento. Se nós construímos essa doença, nós só vamos curá-la da mesma maneira que a criamos, desenvolvendo a consciência individual e depois coletiva. E concomitante, não depois, coletiva. Agora, é necessário uma coragem de enfrentar a si mesmo. Esse é o grande... Não nos iludamos. Os piores inimigos estão dentro da própria costela. Se quisermos um mundo mais saudável, nós vamos ter que consultar e convocar também os nossos melhores amigos, que também estão do lado de dentro da costela. A vida pode ser uma prisão, mas a pior de todas são as próprias costelas, é o homem preso dentro dele mesmo. E ela pode ser uma prisão, às vezes é, mas pode ter certeza, a chave está do lado de dentro. O assunto das drogas, eu já estou encerrando, a gente poderia falar muitos e vários aspectos. Mas esse primeiro contato, que eu ainda vou falar outras vezes sobre isso, é alertar pelo fato que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa sociedade. E se nós quisermos uma sociedade mais justa, nós precisamos ser justos. Se nós quisermos ter políticos mais éticos, nós temos que ser éticos. Se nós quisermos pessoas mais generosas, nós temos que ser mais generosos. A revolução começa de dentro para fora. A revolução vibratória. Eu mudo minha maneira de falar, de pensar e de agir, e vou contaminando uns aos outros, e todos vão contaminando e virando, cantando numa única nota. Quer acabar com a droga? Começa a trabalhar aqui dentro. Claro, tem um lado objetivo disso, das coisas, o álcool, tudo isso. Mas eu quis dar hoje um olhar mais aberto e mais responsável. E saber que o mundo está drogado porque nós o fizemos assim. E ele pode estar saneado se nós o fizermos conosco o que queremos que o mundo faça com a gente. É isso. Obrigado.